Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Esta é mais uma edição do TV Linhaça. A vocês que acompanham o nosso canal, pedimos para que se inscrevam, compartilhem, que aperte o sininho e ajude a divulgar o TV Linhaça, porque ele precisa ter mais seguidores. Eu conto com a colaboração de vocês. Pois bem, o tema de hoje é Wilson Witzel é alvo de operação de Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro já começa a partir para cima dos governadores de estado e começou com o governador do estado do Rio de Janeiro, que já havia sido aliado e propagandista de Jair Bolsonaro, mas agora os dois são rivais. Então, vamos ver como é que se deu a Operação Placebo da Polícia Federal. Que os alvos dessa operação são o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, e a sua esposa, a primeira-dama estadual, Helena Witzel. Aí os mandados de busca e apreensão foram exercidos, e entre os locais que foram alvo dessa ação foram o Palácio Laranjeiras, sede do governo do estado, a residência do casal no bairro do Grajaú e o escritório de advocacia de Wilson Witzel. As acusações de crimes são de peculato, corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E aí a operação foi autorizada pelo Superior Tribunal de Justiça, mas que em contrapartida o STJ também autorizou os depoimentos dos acusados, o que significa que o Witzel poderá ser ouvido assim que for marcado esse depoimento. E aí, de manhã, no Palácio Laranjeiras, às 8h40, os agentes da Polícia Federal saíram do local com um malote cheio de documentos e o Wilson Witzel e Helena Witzel, também tiveram celulares apreendidos. Agora, um fato que chama a atenção é que a deputada bolsonarista Carla Zambelli, do PSL de São Paulo, em entrevista dada à Rádio Gaúcha, em Porto Alegre, ela causou estranheza, quando antecipou na entrevista transmitida no último dia 25 de maio, que a Polícia Federal iria realizar operações contra supostos desvios de verbas para a saúde pública nos estados. Isso já gerou um grande burburinho, e até repercutiu nas redes sociais. Carla Zambelli, ao ser entrevistada depois pelo canal CNN Brasil, desmentiu que tenha tido informações privilegiadas e acusou Wilson Witzel de tê-la usado como cortina de fumaça no episódio. Zambelli alegou que, se soubesse de vazamento de informações, teria ficado quieta e não daria entrevista a uma rádio. Ela também percebeu a repercussão negativa da sua entrevista na Rádio Gaúcha. Então, há realmente uma situação bastante complicada e tensa. E é um conflito bastante agressivo, digamos uma guerra entre o governo federal e os estados. Isso já estava sendo antecipado na reunião de 22 de abril, quando o Jair Bolsonaro chamou Wilson Witzel de estrume e queria dar uma dura mesmo nos governadores, porque há muito tempo já tem divergências, desentendimentos, e os principais alvos poderiam ser também o João Dória Júnior, o Flávio Dino do Ceará, João Dória Júnior de São Paulo, Flávio Dino do Ceará, Rui Costa da Bahia e qualquer outro que tiver divergente com o poder de Jair Bolsonaro. Então isso é muito perigoso, porque Jair Bolsonaro está aumentando seus poderes, e essa ação da Polícia Federal, na prática, ela é feita
pelo próprio presidente, que arrumou um representante da Superintendência da Polícia Federal, mas na prática é o próprio Jair Bolsonaro que está mandando. Ou seja, ele está transformando a Polícia Federal numa milícia, né, numa polícia política que, por questões de divergências, está agora perseguindo os governadores. Não que a gente vá pôr a mão no fogo em pessoas como Wilson Witzel e João Dória Júnior, mas nota-se que essa operação ela tem um caráter eminentemente político e, curiosamente, é um pastiche da Operação Lava Jato, na medida em que o Sérgio Moro ele não queria uma atuação dessas, por incrível que pareça, né? Ele queria, pelo menos, que a Polícia Federal tivesse, se não uma autonomia, mas pelo menos tivesse ligada à atuação de Sérgio Moro, né? Dentro dos limites técnicos, entre aspas, que segundo as conveniências do momento. É realmente uma situação tensa, principalmente no Brasil do isolamento social, da pandemia, que no último dia 26 já registrou mais de 23 mil mortos. E já tem estudos dizendo que em agosto o Brasil vai atingir 125 mil mortos pela Covid-19. Teve um outro estudo que já estimou, tem um estudo que já estimou 88 mil. Então, nesse período completamente complicado, veja a pronúncia, olha só. Então, nesse período complicado, ainda vem Jair Bolsonaro aumentando os poderes, o que é um grande perigo, usando como pretexto o combate à corrupção, que foi a bandeira de Sérgio Moro. É certo que Sérgio Moro deu origem a tudo isso, né? Também não vamos aqui achar que o Sérgio Moro é uma vítima do processo. Ele saiu do Ministério da Justiça, mas ele mesmo produziu essas consequências. É uma coisa contraditória. Quando as consequências ficam pesadas demais, aí os aliados do primeiro momento eles já começam a ver que não tem fatia do bolo para todo mundo, que não tem benefício para todo mundo. E as pessoas que se envolvem nesse processo, elas um dia acabam entrando em divergências e conflitos muitíssimo agressivos, até piores do que o conflito que a extrema-direita exerce contra a esquerda. E além disso, estamos também numa situação em que até a mídia neoliberal, que normalmente é de direita, mas é de uma direita moderada, ela é considerada por uma parcela de brasileiros, que são os bolsominions, como imprensa comunista. De uma maneira assim bastante equivocada, absurda, ilógica, porque a Folha de São Paulo, por exemplo, é um jornal semi-conservador, né? Não chega a ser aquele jornal tradicional como o Estado de São Paulo tanto se define, mas de alguma forma um jornal conservador, sim, a Folha de São Paulo é. Mas agora os bolsonaristas chamam a Folha de São Paulo, chamam a Rede Globo de comunista, né? Já estão fazendo campanha contra o William Bonner do Jornal Nacional, e aí essas coisas só tem uma explicação que vem do semiólogo Wilson Roberto Ferreira, do portal Cinegnose, que diz que esses conflitos entre a direita moderada e a extrema-direita não passam de um telequete,
de um conflito forjado para distrair a população e, além disso, para arrumar um protagonismo para a direita moderada para quando o bolsonarismo se desgastar definitivamente. Ou seja, que não é um período para as forças progressistas ficarem otimistas e nem muito menos buscar alianças com a direita moderada, né, que já teve uma tentação danada das esquerdas ficarem de mãos dadas com Fernando Collor. Então, já dá para se perceber que existe agora um confronto entre direita moderada e extrema direita para que a direita moderada possa ganhar uma imagem de bom mocismo e aí ver se ela consegue se eleger em 2022, mas defendendo o mesmo projeto ultraliberal que Paulo Guedes e companhia. Bom, ficamos por aqui, desejando boa sorte para todos, muita saúde, fiquem em casa, não brinquem com o coronavírus, que o coronavírus está botando para quebrar, e ajude a divulgar o nosso canal, TV Niassa, que precisa ter mais seguidores, e então eu me despeço e até o próximo vídeo. Abraço a todos e até lá!